Olá pessoal, aqui é a Carol e hoje eu queria falar um pouco sobre as primeiras leituras do ano de 2024 que eu li e já emendar nos livros que eu li em janeiro desse ano. Tô gravando esse vídeo no dia 28 de janeiro, então, por mais que ainda não tenha acabado o mês, eu já quis trazer um pouco sobre os livros que eu li ao decorrer desse mês. No total, foram 6 livros que eu li, e por mais que seja uma quantidade muito boa de livros lidos e bem rápida, considerando a quantidade que eu li do ano passado, foi um pouco menor, que justamente era um pouco minha meta desacelerar. Então, bora começar. O primeiro livro que eu li esse ano foi O Espada de Verão, que é da saga de Magnus Chase, do Rick Riordan. E para quem não conhece, conta a história do Magnus Chase, que é primo da Annabeth, de Percy Jackson. E fala mais ou menos a jornada dele, considerando o panteão, né, a mitologia nórdica, diferentemente de Percy, que é a grega romana. Então, eu vou falar um pouco sobre os principais pontos do livro que eu gostei. Inclusive, eu anotei no meu book journal, que ele está aqui. E vou seguir já para o próximo livro, para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a narrativa desse livro, que é muito boa. Lembra muito a narrativa de Percy Jackson, porque também é em primeira pessoa. O Magnus também tem um humor sarcástico incrível. E para mim foi muito nostálgico ler de novo um livro do Rick de primeira pessoa, por mais que não seja no mundo do Percy, né, especificamente dessa mitologia, por mais que seja nórdica. Eu achei que o Rick soube explorar isso muito bem, todo esse mundo de mitologia nórdica. Tem algumas semelhanças com a maneira que o Rick trabalha na mitologia grego-romana, como o lance dos deuses terem filhos, diferentemente das Crônicas dos Kane, mas tem bastante pontos diferentes e eu achei muito bom. Outra coisa também que eu gostei bastante é que cada vez mais a gente tem notado que o Rick tem trazido bastante representatividade nos livros dele. E nessa saga eu acho que foi assim um dos pontos principais, porque ele trouxe muitas coisas que antigamente nos livros dele não tinha. Então, mais um ponto positivo. E outra coisa, né, entrando nessa questão dos personagens, eu gostei muito dos personagens, mesmo os personagens secundários, eles são muito cativantes. Eu gosto bastante como ele lida com a questão do humor, né, nas personalidades dos deuses. Então, assim como em Percy Jackson eu gosto bastante, na mitologia nórdica, em Magnus Chase, eu também gostei muito. Não posso falar muito sobre semelhanças ou não com a mitologia em si, porque eu não conheço muito da mitologia nórdica. Mas eu achei que ele soube lidar tudo muito bem, assim. A construção de mundo e da jornada do herói foram muito bem feitos. Vamos para o segundo livro que eu li já nesse ano, e é a segunda parte do Priorado da Laranjeira. Eu li a primeira parte no ano passado, a segunda parte eu li numa leitura coletiva. E para quem não conhece esse livro, ele fala muito sobre uma mitologia que tem dragões. Então a gente vê 2 pontos de vista, o povo do leste e o povo do oeste. E você tem toda uma narrativa sobre como antigamente houve um povo que teve que lutar contra o Inominado, que é basicamente um Rim ou dragão, né? Dependendo da forma como as pessoas colocam. Imenso e que destruiu tudo, e todo mundo tem muito medo dele porque ele quase erradicou, assim, né, a humanidade inteira. Então conseguiram prender o Inominado e depois de 1000 anos ele vai acordar. Então tem toda uma história por trás de como os costumes dos povos foram construídos depois disso, né? Então o leste, ele acredita muito nos dragões, que são diferentes desses Rim, que é basicamente uma vibe meio dragões asiáticos, né? Então, como se fossem serpentes aladas e tal. E, na verdade, eles são deuses. Então, você tem todo um povo que cultua muito esses dragões. E que esses dragões também são contra o Inominado. Enquanto que no oeste, a gente vê muito o povo mesmo ocidental, né? É bem nítido, assim, a construção como ela faz. E você tem o ponto de vista de diversas personagens. A primeira parte, por mais que não tenha me
cativado tanto. Eu terminei, li tudo. Mas a segunda parte eu achei muito boas. Duas personagens que eu achei incríveis é a Ayad e a Tané. E na primeira parte eu não tava entendendo muita coisa, a construção de mundo é meio complicada, mas na segunda parte tem bastante ação, ela soube lidar muito bem com tudo, tem também representatividade nesse livro. O final, contudo, não dei 5 estrelas para esse livro porque eu achei o final muito corrido e algumas pontas muito soltas. Eu acho que foi inclusive proposital pela autora de deixar em aberto, o que vai acontecer com X personagem depois, pra onde fulano foi, mas eu não gosto muito disso. Então eu prefiro quando as coisas são bem mais fechadinhas. E eu acho que também outra coisa que o livro acabou pegando bastante, a primeira parte, como eu falei, por ser mais uma construção, ela é muito parada. Então, ainda assim, a saga como um todo, eu não cheguei a dar 5 estrelas. Mas é muito bom, eu acho que vale muito a pena ser lida. Os próximos 2 livros que eu vou falar, eu vou passar bem pincelado, porque foram livros aleatórios que eu achei no Kindle Unlimited. Um eu gostei mais, o outro eu gostei menos. O primeiro que eu li foi The Omegaverse, que basicamente, para quem não conhece, é em toda aquela sistemática de alfas, betas e ômegas, só que em forma de pessoa, né? Então depende da personalidade, tem características biológicas diferentes de um humano comum, né? É como se fosse um universo alternativo e que tem essa denominação. E assim, é um livro standalone, assim, ele é um livro solo, é muito fofinho, mas é bem fraco, bem esquecível, assim. Não tem muita continuidade a questão das personalidades dos personagens, então alguns personagens começaram com uma atitude X, logo depois eles não tiveram desenvolvimento direito e começaram a ter a personalidade Y, mas assim, eu não espero muito sobre esse tipo de livro, sabe? Então, pra mim, foi ok. Não foi uma leitura nem que eu detestei, mas nem que eu não gostei. Não recomendo muito, assim, para quem quer começar nesse mundo. E é inglês, então caso você não lê inglês, também não recomendo muito. Mas tá disponível no Kindle Unlimited, caso você tenha alguma curiosidade. Indo na linha de livros que eu li do Kindle Unlimited, o segundo foi A Tempest of Shadows. Ele é uma saga de 5 livros. Eu gosto bastante dessa autora, pelo menos a outra saga que eu tô lendo dela, eu me cativei muito, assim. E basicamente ele é um romance fantasia e também tá disponível, como eu falei, no Kindle Unlimited, a saga inteira. E assim, eu gostei eu gosto, né, da escrita dessa autora, como eu comentei, mas é uma saga, assim como a outra que eu li, que eu não entendo absolutamente nada no começo. A construção de mundo, eu acho que ela não faz de uma maneira muito clara. Os personagens sempre tem alguma coisa, assim, um plot por trás. Então, no começo, você começa as sagas acreditando que é X e depois vira Y. Mas o desenvolvimento dela, até você descobrir que X, na verdade, é Y, é muito bom. A personagem principal, ela é boa, apesar de ter umas questões, assim, no começo que, de novo, né, às vezes falta um pouco de continuidade sobre questão de atitudes e personalidades, mas ela é muito bem desenvolvida, assim como os interesses amorosos. Tanto o Omegaverse quanto esse livro Tempest of Shadows, eles são um reversed harem. Pra quem não tá acostumado, reversed harem, diferente nos mundos de mangá, anime, essas coisas, em livros, principalmente no Kindle Unlimited, significa que a personagem principal, ela fica com mais de um interesse amoroso. Como se fosse uma relação poliamorosa, mas não é entre um relacionamento aberto. É a principal única com mais de um dos caras, né? E desse livro eu achei que a leitura é bem fluida. Gostaria de uma pitada mais de romance, mas isso é um gosto, né? Uma opinião minha. E falando assim, uma sinopse bem corrida, a principal, ela tem que guardar muito os poderes dela, porque a mãe dela acreditava que, na verdade, ela era uma menina apocalíptica, que o mundo ia acabar por conta do poder dela. E depois, né, da mãe dela tentar segurar tanto o poder dela reage, acaba matando o cara que estava abusando da principal e a mãe dela. E ela acaba indo para um julgamento para ser julgada pelos 5 magos mais poderosos daquele reino.
Então, a gente tem o mago, cada um de uma casta, vamos dizer assim, diferente, né? Então, cada um deles tem um tipo de magia específico. E, na verdade, a menina descobre que ela não é que o mundo vai acabar com ela, não é que ela é uma pessoa, sei lá, que vai destruir tudo. Na verdade, ela veio como uma forma de tentar parar, né, o poder dela, ela encarnou como uma forma de tentar parar a escuridão, the darkness. Que, na verdade, quer consumir o mundo inteiro e destruir tudo e todos. Então, na verdade, ela é meio que a última esperança da humanidade e ela começa a tentar treinar com esses 5 magos e com um protetor que ela descobre que ela tem pra impedir a escuridão. Esse livro, assim como o outro, como eu falei, ele tá disponível no Kindle Unlimited, mas ele é em inglês. Então, caso você não tenha muita dificuldade com inglês, talvez seja um livro meio confuso para você ler, porque eu que entendo e achei muito confusa a construção de mundo, mas, como eu falei, ao longo dos livros que eu comecei a ler o segundo, eles começam a desenvolver mais as questões, principalmente o relacionamento dela com os caras, porque tem muitos motivos aí por trás para serem desvendados, mas, no geral, eu tô gostando. E é um livro que eu recomendo. Por fim, os 2 últimos livros que eu li esse mês foram os livros 2 e 3 de Magnus Chase, O Martelo de Thor, e o terceiro, se não me engano, é O Navio dos Fantasmas. Falando, né, aproveitando o gancho do primeiro livro, eu gostei bastante, né, da saga assim como um todo. Eu achei que foi muito bem feito, né, como o Rick conseguiu construir um mundo considerando a mitologia nórdica, considerando o Ragnarok, né, que a gente conhece. Os personagens secundários, principalmente o Blitz, o Hurf e a Samira, ganharam muito meu coração. Eu acho, mas até aí, né, gente do Twitter, eu acho que tem algumas polêmicas dessa saga, que o povo não gostou de alguns pontos. Eu, francamente, não vi problema nenhum, mas assim, né, talvez eu não tenha visto por não ser o meu lugar de fala, mas eu gostei muito, eu recomendo muito essa saga. Ela é bem fechadinha, ela é só uma trilogia e a gente consegue ver, assim, em partes, algumas entradas aí da Annabeth e até mesmo do Percy, e isso eu adorei, pra mim foi 10 de 10. Então fica aí a minha dica pra quem queira ler e esteja um pouco desanimado por não ser exatamente do Percy. É uma saga muito boa. Fica a minha indicação aí sobre os 6 livros que eu li. Então é isso, gente. Basicamente foram esses livros que eu li em janeiro. Eu vou começar a trazer um pouco mais, tentar trazer essas questões assim de leituras de mês a mês. Vamos ver como vai ser o mês de fevereiro, se com o carnaval eu vou conseguir ler um pouco mais ou não. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa aí embaixo que pode deixar que eu leio. Um beijo e até a próxima. Tchau!